Eu queria ler com você aqui alguns versículos nessa manhã. E aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Vou ler de novo o 2 e o 3. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem a Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Amém? Vamos orar. Deus querido, santo, poderoso, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui em tua presença. Obrigado por cada irmão que chegou aqui e pela tua palavra, Pai, onde agora nós recorremos para entender mais a tua vontade, sermos aqui, Pai, nessa manhã transformados pelo poder que ela tem. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você já pôde ler em algum momento e observar os relatos de Atos dos Apóstolos, tem uma palavra muito comum que se repete diversas vezes, evidenciando o comportamento, uma característica dessa igreja primitiva, que é unanimemente. Vai ver que unanimemente eles faziam várias coisas, repartiam o pão, oravam, jejuavam, buscavam mais do Senhor, mais do Espírito Santo ali para a vida deles, unanimemente. Esse mês de março a igreja vai trabalhar aqui sistematicamente, os sermões voltados à temática da comunhão. E esse, se nós descuidarmos, pode ser assim a grande brecha para o inimigo vir destruir a nossa igreja local, que é a segregação. Quando nós somos levados a um sentimento partidarista, excludente, nós já não estamos sendo igreja dessa forma. E esse é o desafio da comunidade. Quando a gente vê na palavra a simbologia relacionada à estrutura de um corpo, é assim que nós devemos nos inspirar, nos direcionar e fazer morrer a nossa carne quando algo, um sentimento contrário, um pensamento contrário a isso vem sobre nós. De que, não gosto daquela pessoa, não vou chegar perto, não me sinto bem, ou seja, esse tipo de manifestação dentro das nossas emoções vai minando ali o prazer da comunhão, o prazer da convivência. E infelizmente isso afasta, repele, por não ser santo, repele a presença de Deus, o Espírito Santo do meio do seu povo. Quando nós damos espaço para isso, o Espírito de Deus não habita em meio de contenda, de divisão. Nós acabamos de ler aqui um trecho muito especial de mais um momento marcante da igreja primitiva em relação a fazer o que a igreja foi chamada para fazer e a ser o que a igreja foi chamada para ser. Veja que nos versículos 2 e 3 há uma ênfase a respeito dessa devoção, dessa busca. Enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles jejuavam, enquanto havia ali uma busca, um quebrantamento, uma entrega, o Espírito Santo veio e falou com eles. Após isso, por mais um tempo de devoção, de entrega, de jejum, de quebrantamento, eles fizeram o que o Espírito Santo havia direcionado. Então aqui nós encontramos exatamente isso. O que eu e você, como igreja do Senhor, fomos chamados para ser, para fazer e para viver. E essa igreja, ela só tem o seu real sentido
E de fato nós percebemos que ela só foi constituída por conta desse entendimento e desse sentimento. Quando um dia homens e mulheres tiveram uma convicção no coração e decidiram perpetuar a imagem, a mensagem de Jesus. A igreja existe para isso, não para a plataforma de um homem, não para a promoção de um artista, não para que você se sinta bem, faça parte de um ajuntamento, um clube social, mas para que você venha aqui ser abastecido, ter a sua vida mudada, moldada, quebrada, por conta dessa mensagem da cruz. E entendendo a miséria que há na nossa humanidade, podermos sair por aí, impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo, a multiplicar a mensagem das boas novas, que traz salvação, mudança e esperança ao homem perdido. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos a Igreja do Nazareno. Para levar Jesus às pessoas que ainda não conhecem, que estão carentes, desesperadas e precisam conhecê-lo. É cômodo, é confortável ser querido, ser acolhido, ser muito bem recebido aqui em qualquer estrutura de encontro. Mas nós não fomos chamados para o conforto dessa cadeira. Nós fomos chamados para levar Jesus a todos aqueles que estão morrendo e perecendo. Eu só tenho essa convicção, eu só terei essa decisão na minha conduta se eu estiver conectado à videira verdadeira que é Jesus, para que eu frutifique, para que eu tenha esse sentimento. E isso só é possível quando você também está conectado a outras pessoas que pensam dessa forma. Por isso a importância, mais uma vez, eu reforço a importância de você fazer parte de um pequeno grupo cristão. É comum encontrar alguém que diga assim, estou há tanto tempo aqui, ninguém nunca me abraçou, ninguém nunca falou comigo. Pois é, o risco de você estar aí solto, perdido talvez, em um espaço tão grande. E aí o benefício começa quando você está em um pequeno grupo, é que você não é mais um aqui. Aqui eu vejo talvez 30, 40, no seu GI você é Mateus, você é Cris, você é Ronald. E há a possibilidade de nós trocarmos as vidas nesse compartilhamento de experiências e você saber que, de fato, você não é só mais um número, mas você é alguém que a sua vida tem importância na vida do outro. Isso aí parece até chover no molhado, mas parece que tem crente que esqueceu da importância desse tipo de conexão, desse tipo de firmeza que nos ajuda na caminhada. Talvez eu coloque muita projeção em eventos, em um famoso que vai pregar em uma congregação, mas a sua vida não depende disso. A minha vida e a sua vida dependem das nossas raízes em Deus. E as raízes elas começam a ser germinadas, aprofundadas no básico. Leia a Bíblia, ore, una-se a outros crentes que amam Jesus. O seu GI existe para isso. Amém? Fazer como o pastor, ajuda o pregador, diga que você está entendendo. Glorifique a Deus pela vida do seu pequeno grupo, se você ainda não está em um. Faça isso quanto antes. E aí nós encontramos nesse texto marcas decisivas, marcas exclusivas de uma igreja que ama Jesus e no caso de um GI que é de Jesus. Encontramos aqui devoção, encontramos aqui disciplina e também sensibilidade ao Espírito Santo. Volto a dizer, é cômodo fazer parte de um clube social, de ter uma carteirinha de sócio do seu time ou de receber alguma coisa por assinatura porque você é parte de algo. Aqui nós estamos falando não de um ajuntamento qualquer, não de uma identidade qualquer, mas de um povo que entende que foi chamado, escolhido, redimido, justificado para transformar o mundo, para ser canal de Deus, para transformar Natal, para transformar o seu local de trabalho, com a presença de Jesus através da sua vida. Mas sozinhos a gente não dá conta. Porque tem dia que as coisas também não estão lá, essa Coca-Cola toda, né? A gente está só peinha, só misericórdia. Mas quando sabe com quem contar em oração, quando sabe em quem recorrer, quando você entende que outras pessoas estão unidas ali a esse mesmo propósito, a coisa muda. É por isso que Jesus constituiu-nos como igreja dele, como um povo seu, com a marca própria, com um selo que é inegociável, que só ele pode dar. Você pode andar com qualquer camisa aí que lhe identifique, com qualquer evidência, adereço que lhe mostre que você tem um propósito.
Mas só um coração inteiramente entregue a Jesus poderá experimentar disso que nós estamos falando. E nós nunca mais nos sentiremos sozinhos. Primeiro porque o foco muda. Quando nós estamos aqui sedentos por aquilo que outro homem pode nos dar, pode lhe dar a quantidade de conexões que forem possíveis, ou quantidade de cargos e preenchimento do seu tempo que você possa ter, você nunca será satisfeito. Porque aquilo que eu quero que o outro faça por mim é perecível, é temporário, é bom agora, mas acaba já já. A saciedade que o doce Espírito Santo de Deus traz no meu e no seu coração, na minha e na sua alma, ela é eterna. Eu não quero beber de outra água viva, porque não existe outra. Eu não quero comer de outro pão, porque não existe outro. Estão entendendo isso, irmãos? Tem muita gente fraca, desestimulada, desesperançada, porque está colocando o olhar na pessoa errada. Se você primeiro olhar para você sozinho, você já para. Avalie olhar para um outro crente que pode estar numa condição pior que a sua. Ou você está na pior, ninguém se sustenta. Mas como diz o ditado, ninguém pode soltar a mão de ninguém. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira, a poda vai acontecer, os ajustes de Deus acontecerão na minha e na sua vida, porque só Ele sabe. A verdade é que só Ele sabe onde é que o calo está apertando no sapato. Onde é que a dor, de fato, está chegando de um modo que só Ele também pode socorrer. Então, eu queria que nessa manhã nós víssemos também aqui em outros versículos as características desse comportamento de um crente que precisa, além de estar conectado a essa videira verdadeira, adotar alguns costumes, atitudes, princípios que melhorarão o nosso convívio como igreja, mas a começar dentro de casa, viu? Porque não adianta ser bom demais por de fora e em casa você não ser uma joinha preciosa também. Lavar os pratos, ajudar a arrumar a casa, ajudar com a luta do dia a dia. Bom, vamos lá. Devoção. É a nossa disposição quando a gente decide abrir a vida para colocá-la à disposição de algo ou de alguém. Então, essa é uma característica da igreja primitiva aqui, dedicar-se à causa e dedicar-se aos outros cristãos, à causa do evangelho e aos outros crentes. É muito lindo ver nesses relatos de Atos como eles eram sensíveis. Espera aí, você está faltando o quê? Espera aí, eu tenho 2 aqui, pegue 1. Ou eu tenho 1, pega aqui a metade. Sensibilidade. Colocar a sua vida entendendo que o outro primeiro, Jesus primeiro. E essa abnegação produz, quando você vive isso, um gozo profundo, uma satisfação, que você está melhorando a vida do outro. Mas isso só é possível se for o Espírito Santo operando em nós. E se eu entendo, se eu consigo me autoexaminar agora, e percebo que não há muito disso em mim, não, porque eu sou uma pessoa mais fechada, não, porque eu sou uma pessoa... Então está prezando conversão aí. Porque nós somos influenciados por esse desejo. Isso não tem a ver com quem é simpático demais ou introvertido demais, não. Isso tem a ver exatamente com as decisões, porque quando a gente vai ver alguns textos agora que Paulo escreve aqui em Romanos, a gente está falando de um amor prático. Não de um amor vestido numa camisa ou cantado, mas um amor que você sente a dor do outro e vai lá e faz. E não apenas vê e posta, e não apenas vê e diz que... Não, você vai e faz. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Somos um só. Você pode não ser próximo, porque você senta mais aqui desse lado e o outro está aqui, vocês não se encontram na saída, mas nós somos um só. Isso fica mais perceptível quando você está lá no seu GI e você entende que a dor do seu irmão passa a ser sua e essa construção ela passa a ser real, porque você entende, ei, peraí, esse é o meu irmão. Ele também tem as suas dores, ele também tem as suas dificuldades, mas esse é o irmão que Deus me deu. Se eu quero estar no céu um dia, ele vai estar lá também. Não tem esse negócio de uma parte minha ou outra dele. Esse é o meu irmão. Somos um só. A gente nunca vai ver o nosso corpo aqui duelando com uma outra parte, por menor que ela seja do nosso corpo, porque nós somos um. E nós precisamos muito uns dos outros. Pense aí na comida mais saborosa que você tem agora. Já já chegou o almoço. Não sei o que você vai ter para almoçar, mas pense nessa comida.
Imagine se você tiver aí, de repente, só a boca para comer. Não tiver mão, pé para ficar em pé, dedo para poder pegar as coisas, vai fazer muita falta, ou talvez nem dê, não é não? Assim nós somos. Você pode ser muito bom numa coisa, estar muito bem em um aspecto, tem quem não esteja, mas é a nossa coletividade, essa mutualidade que torna aqui, meu irmão, a presença de Deus real no nosso meio. Porque ele disse que quando tivesse 1, 2, 3, quer dizer, 2 em diante, né? Reunidos, ele se faria presente. É o poder da coletividade. É o poder da atração dessa presença gloriosa que só a igreja de Jesus tem, viu? Ninguém mais. Pode botar a placa que for. Pode ser a técnica que for, mas se Jesus não estiver ali, a presença dele não é real. E quando a presença de Jesus é real, as coisas mudam. Há transformação, há o impacto real. Quando há somente emoção, não dura no tempo aqui da música, acabou, a gente já esquece. Mas se a presença de Jesus é real no nosso meio, e ela só é atraída por conta desse quebrantamento coletivo. Olha o que nós lemos aqui. Enquanto eles adoravam, enquanto eles jejuavam, e não aqui um mecanismo de barganha, porque infelizmente eu pelo menos cresci numa cultura muito ensinada dessa forma. Jejue para ver se acontece, pague o preço para ver se Deus vai fazer isso ou aquilo. E com Deus ninguém barganha, meu irmão. O que nós temos e somos é pela graça dele na nossa vida. Quando eu e você jejuamos, é para que essa miséria velha podre e fraca da nossa carnalidade não nos domine tanto. Ela sempre persistirá, querendo nos derrubar. É uma luta, mas até que ele venha um dia nós sejamos transformados e seremos como ele é. Mas enquanto isso, a peia é todo dia. E nós sozinhos nunca poderemos ir muito longe, nem iremos, porque não há nossa força. Não há condições sozinhos de a nossa força sustentar a intensidade dessa batalha. Romanos 12:10. Dediquem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Qual foi a última vez que você abriu uma oportunidade para que outro crente fosse abençoado? Já parou para pensar? Preferir dar honra ao outro, diz exatamente, é relacionado a isso. A quando você dá a oportunidade, permite que o outro também seja beneficiado, honrado. Não, vá lá, eu já participei disso, deixe que ele viva isso aqui, dê essa oportunidade a ele. Eu já vivi isso aqui, eu prefiro abrir mão desse benefício e deixar que o outro seja abençoado, honrado. Qual foi a última vez que nós permitimos isso? Sabe o que eu estou falando? Porque quando nós estamos tão viciados aqui nas operações da igreja, parece que existe um senso de apropriação, e principalmente isso está suscetível a pessoas que estão em condições de poder, onde você se acha o dono das coisas. Esquece que você é um mordomo, volta aí a revisão de tudo que a gente estudou aqui em fevereiro, né? Nós somos mordomos, devemos sim cuidar como donos, mas o dono é Jesus. Eita Jesus. Mas olha, entender que o pastor Gerson vai deixar eu pregar mais aqui tão cedo. Mas eu quero que você entenda isso nessa manhã, para que nós tornemos o convívio ainda mais prazeroso, para que a gente entenda isso, é a palavra que nos chama a isso. Naturalmente, nós não queremos isso. Renúncia, sacrifício, a nossa carne não quer isso. Quando o homem desenvolve algumas competências como correr, ou é para sobreviver ou para correr atrás de alguma coisa para ele comer. Mas veja, naturalmente nós não queremos tantos sacrifícios. E esses preceitos, esses valores que Paulo nos ensina aqui diz respeito a essa praticidade que tornará a nossa vida como igreja local, como igreja do Senhor, que vai estar na eternidade com Ele, real. Pode ser um ajuntamento em nome dele, mas se o amor não for praticado aqui, de nada vale. Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. E volto a dizer, não é um amor teórico, mas é um amor fraternal, um amor quando você sabe, você entende a dor, a necessidade do outro, você
precisa ficar incomodado, por mais simples que seja. Às vezes você diga assim, bicho, eu só posso orar, já faz muita coisa. Que a pior coisa é quando alguém lhe pede oração, você diz, vou orar, e você nem lembra mais o nome da pessoa. Oração é poderosa e eficaz, a palavra nos garante, mas quando você puder fazer mais, faça mais. Romanos 12:16, vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de coração humilde. E não pensem que sabe tudo. Viver em harmonia é exatamente também se desarmar da sua justiça própria. Por mais que você esteja aqui há 300 anos, mas você nunca vai saber de tudo. E nós, infelizmente, somos induzidos a ficar tão apegados às nossas conclusões durante a jornada da vida, que para mim só vale essa verdade. Não, porque é isso aqui. Para mim isso é lei. Lei é a palavra. O que você tem de convicção, de experiência que você viveu, de fato pode lhe ajudar a tomar decisões e a ter parâmetros para ler algumas situações. Quando a gente já viveu tanta coisa, episódios que se repetem, você já tem um parâmetro. Vixe, já sei, isso aqui vai dar errado. Por quê? Pela referência do que eu já vi ou vivi em outro momento. As nossas percepções são falhas, porque nós nunca vivemos tudo ainda. Nunca nem viveremos, por mais idade que a gente consiga ter. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é o termômetro, ela é o balizador para que as nossas decisões sejam mais acertadas nisso. Portanto, nem sempre eu vou ter razão, por mais certo que eu esteja. Às vezes é melhor, como disse aqui em outro momento, acho que foi pastor Marcos, é melhor ser feliz do que ter razão. Isso começa dentro de casa, inclusive. Quantos felizes estão aqui, né? Zero razão, felizes. É bem melhor viver em harmonia. Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disto, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Está aqui outra coisa que a gente é muito bom. Remete logo aqui a história daquele episódio que Jesus narra em Lucas 15 do filho pródigo. Olha a sentença. Olha a veemência com que o irmão que ficou em casa, mas o coração não estava em casa, ele julga, ele sentencia, ele aponta para o pai, mas esse seu filho, puxa aqui um relatório dos estragos que ele fez, agora você recebe uma festa. Nós somos muito bons, temos um ímpeto natural de julgar o outro, de apontar a fragilidade do outro, a condição miserável do outro, esquecendo também da nossa própria miséria. Romanos 14:19. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Nós somos como astros neste mundo para refletir a glória de Deus, para que outras oportunidades sejam reais para os crentes aqui também na nossa igreja local, em qualquer outro ambiente. Então nós não fomos chamados para fazer divisão, mas para construir pontes entre as pessoas. Se eu sei que tem alguém que está meio azedo com o outro, o que eu posso fazer para chegar lá e de repente, tcharam, está aqui um lanche coletivo, um açaí agora aqui depois de um culto, do nada tá os dois lá que não se davam tão bem. Seja esse promotor, seja esse pacificador, ao invés de deixar que o bicho mau, que o bicho ruim fique minando os corações, isso destrói a comunhão da igreja do Senhor. E isso não é de crente. Não é para crente. Nosso papel é edificar e encorajar o irmão. Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. A nossa régua ela é muito fraca, ela é muito curta, porque nós enxergamos somente a estética. Na nossa leitura, nos nossos critérios, eu sei quem é bom ou não para mim, eu faço essa seleção talvez até inconscientemente. Mas na igreja do Senhor tem espaço para todo mundo. O que é bom em uma coisa, o que é péssimo em outra. As nossas qualidades e pontos de melhoria somam aqui essa coletividade para que seja de fato performática nessa multiforme graça de Deus e a gente frutifique. Naquilo que um pode, o outro não pode, a gente se ajuda, a gente abençoa a vida um do outro. Um vai lá e faz o projeto elétrico da casa, outro chega e traz o ar-condicionado, outro chega e ajuda na pintura, outro derruba a parede.
outro serve o lanche. Olha a importância da diversidade dessas competências. Aceitem-se uns aos outros. Naturalmente, a gente vai se aproximando mais conforme as oportunidades que a gente tem. E não é nenhuma intenção de segregação, mas se você não está envolvido com nada, dificilmente você vai criar conexão com outro crente. Mas se você quer, meu irmão, conhecer talvez o seu varão, a sua varoa, quem está solteiro, ou quem quer ter mais amizades, é servindo. Quantos ministérios? Pega o boletim aí, sirva, se envolva, se engaje em alguma coisa. Você vai conhecer muita gente boa e de Deus para lhe ajudar na caminhada, para você frutificar junto com esse irmão, com essa irmã. Agora, sozinho, meu irmão, você vai ter muito espaço para encher sua cabeça de besteira e querer fazer escolhas ruins. Una-se a quem é mais forte. Há um crente que vai lhe dar sempre uma palavra e lhe ensinar melhor, lhe ensinar mais sobre Jesus. E não quem está de mal a pior que vai de repente lhe puxar igual o siri num balde, já viram? Um vai sair no outro, volta aqui. Procure alguém que vai te ajudar e te ensinar a ser um crente melhor. E receber bem. Nos nossos cultos, a gente evidencia aqui, né, os visitantes. Nunca mais, por conta da pandemia, tivemos aquele momento bom de poder se abraçar. Não vejo a hora de voltar, porque é a hora da gente poder chegar lá num visitante, em alguém que você quer ver, não é? Mas acolhimento, principalmente aqueles que estão chegando, os novos na fé, ou aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez. Como é importante isso? Isso marca. As pessoas estão muito carentes do que é simples, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço, mas com sinceridade. A mecânica, quando você passa, opa, tudo bom? Tudo bom? Nem tá. Aí você vai no automático. Mas pergunta se está tudo bem de uma forma sincera. E se você realmente quiser saber, tem muita gente querendo compartilhar também, porque está sozinho dentro de casa. Está sozinho, rodeado de tanta gente. Por isso que nós precisamos aceitar uns aos outros, acolher com sinceridade, com o tempo. Se você quer ficar mais tempo aqui após um culto, então dê um jeito de não prender o outro irmão, né, na hora aqui de tirar os carros, e fique à vontade, dê atenção, se conecte. Existe muita coisa que a gente pode fazer na simplicidade, mas no poder da nossa comunhão. Amém? Vocês estão entendendo isso? Disciplina é a outra característica dessa igreja. Então, aqui na igreja em Antioquia, vemos que essa igreja orava, jejuava, e a disciplina nos livra da displicência, da irresponsabilidade das coisas. Falamos aqui em um outro momento, nesse contexto da mordomia, como é importante você adotar alguns hábitos para você ter aí um senso de responsabilidade. E a disciplina do cristão começa com esses exercícios espirituais, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de participação dos cultos. Esse negócio de ser crente em casa, isso aí é engano, não dá, é conexão, é olho no olho aqui. Hoje nós temos, enquanto a gente estava preso na pandemia, o que a gente mais queria era estar aqui. Agora que pode estar aqui, até quer estar em casa. Não faz sentido. Vamos fazer valer e usufruir do privilégio de nós sermos no Brasil uma igreja ainda livre que pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, enquanto outros crentes sofrem, morrem, se escondem para poder ter o que nós temos aqui. Então, saber avaliar o que nós estamos fazendo e o que devemos fazer. Disciplina. Para fechar, eu trouxe aqui uns textos de Neemias que, para mim, soou muito forte quando eu pensei exatamente nisso, no foco em fazer o que é preciso ser feito. E aí eu não falo de disciplina aqui em apenas adoção de métodos para que você diga que você é um crente sistemático e isso de uma forma aleatória. Não somente. Os exercícios nos ajudam a manter o foco naquilo que é relevante, naquilo que precisa ser e deve ser o alvo da nossa caminhada. Vocês podem ler depois Neemias, o livro de Neemias, um livro muito instigante, onde nós vemos esse homem que, tocado pela miséria das ruínas do seu povo, da sua cidade, encontrou um momento com muita sensibilidade em Deus, pediu a oportunidade ao rei para ir restaurar, assumir essa missão da restauração dos muros de Jerusalém. No versículo 3 do capítulo 6, enquanto os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobias e os outros mencionados lá
o chamavam para distraí-lo, para provocá-lo, talvez encontrar a oportunidade mesmo de arruinar aquele plano, insistentemente o chamavam. No versículo 3 do capítulo 6, Neemias responde: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir e me encontrar com vocês? Por qualquer razão ele podia ter pensado em ir, mas para ele havia um foco e uma urgência muito maior nisso aqui. No versículo 6 do capítulo 2, quando ele está lá pedindo ao rei essa oportunidade, olha o que acontece. Então o rei, estando presente e a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Neemias, ele tinha um tempo, um acordo, para que ele tivesse a condição, liberdade, autorização para fazer o que precisava ser feito. Tem muito crente distraído aqui, com os conteúdos, especialmente nas redes sociais, onde a gente encontra tanta facilidade para muita coisa, mas está perdendo tempo em discussões, em correntes que não nos levam a nada. Gente que talvez nem se fala mais direito só por conta da preferência de alguma ideologia. A nossa ideologia deve ser Cristo. Os nossos valores precisam ser o da palavra. Independente de qualquer inclinação que você tenha aí, de cunho político, social, seja lá do que for, meu irmão. A bandeira do crente é Jesus, a cor do crente é do sangue de Jesus que nos salvou. Se nós não entendermos isso, a gente vai continuar perdendo tempo com coisas que não nos levarão a lugar algum. Neemias estava muito focado, disciplinado na missão em que ele se propôs e Deus o capacitou para fazer. Ele tinha um tempo, ele assumiu um compromisso com o rei de ir e voltar. Por fim, olhe o contexto do engajamento das pessoas, a disciplina das pessoas que Neemias estava liderando nesse processo da reconstrução. Aqui, nos versículos 15 ao 18. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Cada crente no canto que é para ele estar, no talento que Deus deu e ele vai saber usar. Aí ele vem e faz aqui o rede ministerial, descobre qual é o seu dom, né, pastor? E não vai ficar mais perdido, atirando para todos os lados. Deus te chamou para um lugar especial na obra, meu irmão. Existe muito valor em você. Não desperdice o seu tempo, a sua vida com coisas tolas, vãs, vazias, aleatórias. Deus tem um propósito para você aqui na sua igreja local. Acredite e viva isso. Todos nós voltamos para um muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha o contexto de seriedade, de disciplina, de dedicação. Porque enquanto nós estamos aqui, é tão bom estar aqui de repente ouvindo a palavra, louvando, cantando boas canções, mas você não pode baixar a guarda em relação aos ataques do inimigo. A maldade do mundo lá fora, nós não estamos alheios a tudo isso. Infelizmente, temos que enfrentar essa batalha. Então, disciplina é lembrar daquilo que nós fomos chamados para ser e fazer o que precisa ser feito. E sensibilidade. Veja, enquanto eles oravam, enquanto eles buscavam a Deus, o Espírito Santo falou. Se nós queremos ser sensíveis, ouvir com clareza a voz de Deus, sermos aí conduzidos pelo Espírito Santo, nós precisamos buscar da maneira correta, com o caminho correto, que é do quebrantamento e a entrega total. Faça parte de um GI a partir de hoje. Não caminhe sozinho. Una-se a outro crente que pode ajudar você e a sua família a serem mais parecidos com Jesus. Que Deus nos abençoe.